Quem é Richard, o novo volante colorado? Conmebol aplica multas de R$ 55 mil no Inter e manda aviso para o próximo jogo da Libertadores. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Na tarde desta quinta-feira, o Inter anunciou a contratação do volante Richard, 31 anos de idade, que é o novo reforço colorado. Ele vem depois de 2 temporadas no Alanyaspor, da Turquia. O Richard, primeiro volante com características de marcação, um jogador alto, 1,91 m de altura, chega para disputar posição com o Ronaldo. Então o Inter agora tem 2 volantes, Richard e Ronaldo, já que o Fernando está machucado, só vai voltar no final da temporada. Claro que a direção continua tentando contratar outros jogadores para o meio-campo, segue insistindo pelo meio-campista Alan Rodrigues, uruguaio do Argentinos Júniors, mas tem uma dificuldade financeira, prazos de pagamento, mas o Inter vai continuar tentando contratar este jogador. Por enquanto, Richard, que depende ainda da aprovação dos exames médicos para ser confirmado, é o reforço do Internacional. Deixa eu falar um pouco mais sobre este jogador. Ele foi revelado nas categorias de base do Monte Azul e depois passou também pelo Comercial, no interior de São Paulo. Estreou como profissional em 2016 no Atlético Sorocaba. No ano seguinte foi anunciado pelo Fluminense e aí teve um pouco mais de destaque no cenário nacional. 2 anos no Fluminense. O Richard chegou a ser titular e, em determinado período, chegou até a marcar um gol importante que garantiu a permanência do Fluminense na elite do futebol brasileiro em 2018. Naquele jogo contra o América Mineiro, ele marcou o gol, foi um gol muito importante. Bom, depois do Fluminense, o Richard foi para o Corinthians. Ele não conseguiu se firmar e acabou sendo emprestado pelo Vasco. Isso foi em 2020. Aí foi para o Atlético Paranaense, lá teve um problema, um suposto ato de indisciplina. Segundo o Atlético Paranaense, na época o Richard teria pedido para ser substituído no intervalo do jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, só que ele foi embora do estádio antes da partida acabar. Bom, ele foi sorteado para o exame antidoping, aí teve que voltar para o estádio para fazer o exame, fez o exame, e ele deu a sua justificativa dizendo que teve náusea, tontura e por isso pediu para a comissão técnica para ir para o hospital. Mas na época lá foi um assunto que ficou mal resolvido entre o Richard e o Atlético Paranaense. Bom, depois disso, o Richard foi para o Ceará e do Ceará foi emprestado ao Cruzeiro. E aí aconteceu um fato polêmico também, porque o nome dele foi mencionado em conversas com apostadores em mensagens investigadas pela Operação Penalidade Máxima. Isso foi em 2023, na época ele foi afastado pelo clube mineiro e acabou sendo anunciado pelo Alanyaspor da Turquia. O Richard chegou a ser investigado pelo STJD, mas foi absolvido. Bom, depois de 70 jogos na Turquia, 2 gols marcados, 5 assistências, ele está de volta ao futebol brasileiro, agora para ser o novo volante do Internacional. Olha, eu acho que ele chega aí até para brigar por posição como titular. Claro que tem que considerar que ele estava, depois do final do Campeonato Turco, né, no momento de férias, vai ter que fazer um período de treinamentos, talvez para os jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, mas com certeza para os jogos contra o Flamengo pela Libertadores da América, ele terá condições e aí poderá brigar por um lugar no time titular do Internacional. Deixa eu atualizar um outro assunto aqui, porque na última leva de punições da Conmebol, e a Conmebol assim, né? De tempos em tempos vem as notícias de multas, advertências, suspensões, pois nessa última leva vieram 2 notícias aí de multas para o Internacional, além de uma advertência. A Conmebol mandou um recado para o Internacional. Vamos lá. Na partida contra o Bahia, última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, a primeira multa que o Inter levou foi pelo uso de objetos pirotécnicos na torcida, o que não pode pelo regulamento da competição, e a multa foi de R$ 27.500. E a Conmebol mandou um aviso que se o fato se repetir em algum outro jogo no Beira-Rio, a punição será pesada, será uma multa maior. Próximo jogo do Inter pela Libertadores no Beira-Rio será contra o Flamengo, jogo de volta no dia 20 de agosto pelas oitavas de final. Então é importante, né, que o torcedor não repita esse tipo de atitude,
seja com sinalizador, fogos de artifício, qualquer objeto pirotécnico não pode, a Conmebol não permite e quando tem reincidência, a multa é mais pesada. Então todo cuidado é pouco. E aí teve também num outro artigo lá, que prevê filmagem da chegada dos jogadores ao estádio, seja para o uso da própria equipe de comunicação do clube ou que se as coisas não aconteçam como a Conmebol quer para o registro de imagens dos detentores de direitos, no momento que os jogadores descem do ônibus e vão para o vestiário, tem multa também. Aqui foi no caso R$ 27.500, não foi especificado exatamente o que aconteceu. Mas é assim, a Conmebol aplica multa atrás de multa pelos mais variados motivos, atraso no início da partida, os jogadores voltaram para retornar para o campo depois do intervalo, multa. Por exemplo, o Christian Oliveira, atacante do Grêmio, acabou de levar uma multa também de R$ 27.500 porque chutou e danificou uma placa de publicidade na arena, se irritou, perdeu um gol, foi lá, chutou a placa, estragou a placa, multa nele. Então, é assim, tem que cumprir as regras da Conmebol, senão vem multa, advertência, punição e de vez em quando até suspensão. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fiquem ligados aqui no canal do Gabardo, porque a qualquer momento sempre tem novidade. Valeu, até a próxima.